Eu acho que você já deve ter ouvido falar, principalmente pessoas mais velhas, só de 60, 70 anos, falar a seguinte frase, ter o seguinte pensamento. Elas dizem assim, essa geração é um bando de bunda mole. Essa molecada de hoje em dia ela não sabe o que quer. No meu tempo, no tempo dos meus amigos, com 20 anos a gente já era casado, já tinha, sei lá, 3, 4 filhos, a gente tinha casa, tinha carro. E hoje o pessoal está com 30, 40 anos, não sabe como viver e tal, sem energia, sem falta, com uma grande falta de rumo, e, enfim, é uma geração perdida. Muito provavelmente você já deve ter escutado pessoas falando isso. A gente está vivendo uma epidemia do que o pessoal chama de geração neném. Geração, pessoas com 30, 40, 50 anos que nem trabalham, nem estudam e não tem um pingo de vontade de mudar a situação que elas estão. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, mas eu quero trazer algumas reflexões para você, quero fazer algumas, como é que eu vou dizer, dar umas cutucadas nas pessoas, porque eu não quero falar mal da geração, dessa nova geração, da geração Z, pessoal que nasceu dos anos 2000 para cá, que está, sem dúvida, está completamente perdido, não sabe direito para onde ir, com tanta informação que a gente tem hoje disponível. Os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham internet, não tinham como acessar informações, grandes informações, e com toda certeza eles tinham condições muito melhores naquela época. A pergunta que eu fico pensando hoje, será que essas pessoas de 60, 70 anos, será que se elas estivessem na juventude de hoje, nós estamos no século XXI, terminando 2024, no momento que eu gravo esse vídeo, será que se elas estivessem na juventude de hoje, será que elas iam dar conta do recado? Será que elas iam conseguir sobreviver nesse mundo caótico que a gente está hoje? Será que o mundo não mudou nos últimos 60, 50, 40 anos? Será que é a mesma coisa? Claro que tem coisas que mudaram para muito melhor, outras coisas para muito pior. E se você está passando por crise, alguma crise de identidade, de você acreditar que você está exatamente nessa situação, você não sabe para onde ir, você está completamente indeciso, isso aí feito com que você tenha uma cobrança excessiva em você mesmo. É para você que eu quero falar, e eu quero compartilhar aqui 6 coisas, 6 reflexões, inclusive estava pensando, enquanto eu estava fazendo essas anotações aqui que eu quero passar para você, eu estava pensando numa ideia do Sartre, o filósofo Sartre, que ele fala que o homem ele está condenado a ser livre. E é bizarro isso, como que como que alguém pode estar condenado a ser livre? Ele fala que as pessoas elas têm medo, na verdade, da liberdade. Ao invés de elas escolherem ser livre, ter liberdade, fazer teoricamente o que quiser da vida, elas escolhem muitas vezes uma vida de comodidade, quer que o Estado, os pais, as igrejas falam o que elas têm que fazer para elas não se preocuparem com isso. Então isso é um grande problema. Apesar de eu não concordar com muita coisa que o Sartre falava, nisso daí eu concordo. O homem está condenado a ser livre. Às vezes a liberdade pode ser um grande fardo. Você tem múltiplas opções, é um grande fardo. Por quê? Antigamente, sei lá, na década de 40, 30, 50, normalmente o que acontecia? Normalmente, sei lá, você era filho de, sei lá, sapateiro. Normalmente você escolhia a profissão do teu pai. Você ia ser sapateiro também. Um ferreiro a mesma coisa, um comerciante a mesma coisa, um farmacêutico, um médico. Normalmente era isso que acontecia. E vamos combinar, não tinha tantas possibilidades assim pra gente, não tinham tantas oportunidades pra gente. A gente não podia querer ser astronauta, ou querer ser artista plástico, ou, sei lá, trabalhar no teatro, apesar de já existir, pessoas que viviam disso. Mas era uma época diferente. As opções eram muito mais restritas. E, por incrível que pareça, isso pode dar um ar de mais tranquilidade para as pessoas. Quando você tem muitas opções para você escolher, você pode ficar travado, não saber o que fazer, da ansiedade, que eu vejo que é isso que acontece com muita molecada hoje em dia.
está lá com 16 anos, 15, 16 anos, tem que decidir, teoricamente, a profissão que ela vai ter para o resto da vida. E isso tem feito as pessoas ficarem depressivas, escolhendo coisas erradas, e eu acho uma judiação isso. Então eu quero abordar várias coisas. Não quero, enfim, falar mal de maneira nenhuma. Eu já podia falar, um bando de preguiçoso. E eu vejo isso muitas pessoas aqui no YouTube, em outros lugares também, falando a mesma coisa. Exatamente como eu abri o vídeo. As pessoas falam, na época do teu pai, cara, teu pai na tua idade já tinha um monte de coisa, você não tem nem vontade de sair da cama. Eu quero falar sobre isso também. Tá? Eu não vejo que criticar dessa maneira vai trazer algum resultado positivo. Tá? Então, eu fiz algumas anotações, quero fazer algumas reflexões para você. Se você quiser, você anota, ou se você puder, salva esse vídeo para você poder, sempre que quiser, você poder rever esses conceitos. Depois você deixa nos comentários aqui o que você acha. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a cultura da comodidade. Sem dúvida nenhuma, a gente vive numa cultura muito mais cômoda do que antigamente. Hoje a gente tem delivery, se você quiser, você, na ponta do teu dedo, você pede as coisas para o celular, entrega na sua casa, você não precisa caçar, você não precisa ir lá pescar. Provavelmente seu pai, seus avós, eles têm história de pescador. Na época que eles iam pescar, encontrava onça, enfim, uma série de aventuras, se você for conversar com o pessoal. Hoje não tem nada disso. Hoje é muito fácil, teoricamente, você ter acesso a muita coisa. Hoje a gente tem acesso à informação. Hoje o preço das coisas, principalmente de alimentos, está muito mais barato do que era há 100 anos ou há 50 anos. A industrialização, ela favoreceu, sabe, a gente ter roupas mais baratas, era muito caro. Eu lembro quando eu estudava, tinha uma professora minha de geografia, isso aí minha mãe falava a mesma coisa. Na década de 60, final da década de 50, no começo da década de 60, quando começou a surgir as calças jeans aqui no Brasil, foi uma loucura. Os pais, as meninas queriam comprar calça jeans, e o pai fazia consórcio às vezes de calça jeans, ou ficava um ano pagando uma calça jeans na loja, para as pessoas, principalmente as meninas, poderem ter calça jeans. Hoje é um item completamente básico. Não vou dizer que está barato, porque seria infantilidade da minha parte, mas é muito mais acessível do que era antigamente. Arroz, feijão, enfim, legumes, é um tipo de coisa que não é... A gente não pode dizer que é um item que é de difícil acesso. É claro que sempre vai existir pessoas que têm dificuldades, não quero dizer que isso não exista, mas é muito mais fácil do que era antigamente. Então a gente tem essas comodidades. É muito fácil a gente conseguir muitas coisas na palma da nossa mão. E isso pode ser um grande problema. Eu coloquei aqui um dos impactos que isso acontece. Isso aí enfraquece a nossa capacidade de enfrentar desconfortos necessários para a gente crescer. Porque quando a gente tem acesso a muitas coisas fáceis, a informações fáceis, vocês estão vendo aqui, um lado aqui da minha biblioteca, parte da minha biblioteca, tem mais livros em outros lugares. Parte aqui é a Barça, e depois aqui é o Mirador, aqui do lado. Tem a coleção dos pensadores aqui também. Eu tinha a Barça quando eu estudava, e eram poucas as pessoas que tinham, era muito caro. Meu pai fez questão de comprar para mim e para o meu irmão. Era muito caro quem tinha acesso na Enciclopédia Britânica. E hoje em dia, eu acredito que nem é mais vendido, porque a informação não é nem uma commodity, é uma coisa simples. Qualquer pessoa consegue saber qualquer assunto a qualquer hora, só digitar no celular. Isso aí vai minando, pode ser que mine, eu acredito que mine bastante, porque eu coloquei aqui nessa cultura da comodidade. Vai minando essa nossa capacidade de enfrentar problemas. Tudo é muito fácil, e se tudo é muito fácil, a gente não cresce, a gente não evolui. Então, isso é um grande problema. Eu coloquei até como exemplo. Antigamente, lutar pela sobrevivência era comum. Hoje, lutar para sair da cama parece ser um grande desafio. Então, era comum, você tinha que lutar, você tinha que arar a terra, você tinha que fazer tudo a pé, quase ninguém tinha carro, telefone era caríssimo. Eu lembro que meu pai dizia, na década de... Não é muito tempo atrás, na década de 70, década de 80, para você comprar um telefone, você tinha que declarar o telefone no imposto de renda. Tão caro, tinha gente que comprava a linha telefônica para alugar, era caro pra caramba. Então você tinha que fazer tudo a pé. Isso daí, claro, vai minando essa nossa capacidade de entender que a gente dá conta de fazer coisas difíceis. Hoje os jovens, quando eles encontram alguma dificuldade,
né, na frente, eles acabam desistindo. Então, não é meio que culpa deles. Não é que é uma geração bunda mole, como eu disse no começo do vídeo que tem gente que fala, né? Mas a própria sociedade faz com que muitas dessas crianças, né, desses adolescentes, desses jovens, acabem ficando dessa maneira. Então, essa foi a primeira coisa que eu queria falar para você. Segunda coisa que eu sempre falo aqui, né, a questão, e é um grande problema que eu vejo em muita gente, não só na geração Z, na geração dos mais jovens, mas em muitas outras pessoas também, que é a falta de propósito. Que essa sociedade nossa, ela molda o caráter das pessoas com essa questão de falta de propósito. Tanto faz, para muita gente tanto faz. A pessoa não está nem aí, sabe? Ela com o mínimo de esforço que ela fizer, tá beleza, tá valendo. O que importa é ela chegar no final do dia e ir lá assistir uma série, né, na televisão, ou jogar videogame, ou ficar sem fazer nada, ou ir pro bar beber com os amigos. É isso que eles, né, que a maioria das pessoas, eu digo a maioria mesmo. Você fala, Thiago, não pode generalizar. Tá, eu generalizo. Dá uma olhada como que é aí ao teu redor, as pessoas, teus amigos, o pessoal da tua família. Talvez não as pessoas que você convive, né, mas as pessoas que estão aí no seu bairro, você vai entender. É muita gente que parece que são um bando de zumbis, um bando de robozinho que não sabe, também que está programado para fazer as coisas ali, mas tanto faz, né? Tá tudo certo, né? Isso é um problema da falta de propósito, né, que as pessoas têm. Qual que é o impacto que acontece, né, com isso? Isso daí eu estou escrevendo isso aqui porque todas essas informações ficam aqui no meu diário que eu levo sempre para a minha vida. Todas essas informações eu estou sempre relendo. Então, o impacto é procrastinação, vícios e depressão, que eu coloquei aqui. Então, eu sempre estou tentando brigar contra a procrastinação. Esse é um problema que eu tenho. Eu sempre estou deixando para fazer as coisas para depois. Hoje não, estou muito melhor, mas assim, absurdamente melhor. Mas eu tinha grandes problemas com isso. Sempre deixava, sempre achava que eu tinha que melhorar, sempre achava que eu precisava de mais informações para poder fazer alguma coisa. Isso era uma desculpa mascarada, né, para não fazer, né? Então, isso acaba levando as pessoas à procrastinação. E quando a gente não tem propósito, a gente começa a entrar nos vícios. E isso daí vale para qualquer coisa. Vícios em drogas ilícitas mesmo, álcool, pornografia, excesso de comida, enfim, diversos tipos de vícios que quando a gente está ocioso, aquela questão, né? Mente vazia, oficina do diabo. Se você não tem um propósito, você pode ter certeza que o teu cérebro vai querer fazer alguma coisa para você, para encaixar aí no seu dia. Aí, como você não tem muito o que fazer, você acaba fazendo coisas, né, que vão te levar ao vício. Então, toma muito cuidado com isso. Você precisa ter um propósito. Essas ideias, essas 6 coisas que eu vou falar aqui para vocês, não são simplesmente coisas que eu tirei da minha cabeça ou que são informações jogadas. São ideias que eu quero que vocês apliquem na vida de vocês, que se eu coloquei, isso aqui serve para mim. Isso é um diário meu, né, que vai para o meu diário. Por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, porque além de eu ajudar você que está me ouvindo, né, são informações que daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos eu vou ler e falo, cara, é verdade mesmo. Pode ser que muitas dessas ideias aqui eu acabo mudando, né? Mas eu acredito que são ideias atemporais. Falta de propósito, por exemplo, é um grande problema. Ninguém acha que vai concordar, eu acho que vai discordar e dizer, não, eu não acho que é um problema de não ter propósito, né? Com certeza é. Você precisa ter um propósito na sua vida. Você precisa ter um motivo para você levantar da sua cama, ir trabalhar, fazer as coisas que você precisa fazer. Tá? Isso com certeza você precisa. Então, eu coloquei aqui como solução, uma das soluções para a questão de falta de propósito, que isso daí serviu para mim, muito para mim. Isso aí é o que curou muito na minha procrastinação e falta de propósito, é a gente encontrar algo que seja maior do que a gente mesmo. É um projeto, uma causa, um objetivo que mova a gente para algum lugar. Qual é o meu objetivo? Qual que é a causa maior? Minha família, a minha esposa. Eu querer transformar o mundo. Tem certas coisas que eu fico indignado, não me conformo. Mas eu não me conformo mesmo, fico com sangue nos olhos. São coisas que eu não posso deixar de fazer. Né? Isso daí me dá muita vontade. Por exemplo, gravar esses vídeos, fazer esses vídeos aqui para vocês. É um grande propósito para mim. Porque eu sou um cara completamente antissistema. Eu acho que depende do sistema, obviamente, né? Mas esse sistema do mundo que está moldado, que está sendo, sei lá, confeccionado para deixar as pessoas burras, deixar as pessoas pobres, deixar as pessoas confusas, porque isso serve para interesses de algumas dessas pessoas.
né? E eu não gosto muito destas pessoas, né? Então eu vou deixar aí para você tentar, né, adivinhar, deixar na sua imaginação. Existem pessoas que têm interesse, né, que as pessoas fiquem alienadas, que elas não tenham propósito, que elas fiquem chafundadas nos vícios, né? Isso eu não acho legal. Isso é uma coisa que eu sempre vou lutar contra. Isso faz parte, né, de um propósito, de alguma coisa que é maior do que eu. Fora a gente buscar, a gente ter, que eu sempre falo aqui também, né, uma moral mais elevada. Eu não estou nem dizendo de, sei lá, da gente ser bonzinho para ir para o céu, não é nada disso. Mas é importante a gente ter coisas maiores do que a gente. Se a gente não tiver uma coisa maior do que a gente não vai ter esse propósito. Simplesmente o fato, eu trabalho para ganhar dinheiro, Thiago. Cara, se esse é o seu propósito, ganhar dinheiro, daqui a pouco, sei lá, você não vai ter mais vontade de fazer as coisas. Isso eu garanto para você. Conheço muitas pessoas que, quando o propósito é muito baixo, né, ela até vai, ela chega no final da vida e tal, mas leva uma vida medíocre, né, muito aquém daquilo que ela poderia, né, brilhar. Ela brilha muito menos daquilo que ela poderia brilhar. Então, ter um propósito maior que você vai ajudar você a solucionar esse problema, com certeza. Esse foi o segundo ponto que eu coloquei aqui, né, no meu jornal, aqui na minha agenda. A terceira coisa que eu coloquei sobre isso tudo, né, das pessoas, dessa geração tá fraca, dessa geração não saber, né, o que fazer da vida, é a dependência emocional. Eu não tenho a menor dúvida disso. Terceira coisa, a dependência emocional. O homem moderno é frequentemente dependente da validação externa, seja das redes sociais ou dos relacionamentos. A gente está sempre, eu digo a gente, né, porque eu me incluo nisso, eu sempre tive medo, né, de julgamento, do que as pessoas, né, iriam pensar de mim, né, de fazer as coisas. Sempre não. Né? Houve um momento na minha vida que eu liguei completamente o dane-se, não vou dizer a palavra aqui para tomar strike, né, do YouTube, mas liguei completamente o dane-se, né, para o que as pessoas vão pensar. E é um momento libertador, né, quando a gente entende que a gente não precisa depender emocionalmente disso, né, dessa validação externa, e a gente simplesmente fazer as coisas porque a gente acha que é correto e não está nem aí para o que as pessoas pensam. Então você não pode ser dependente emocionalmente do que as pessoas pensam do que você está fazendo. Se alguma coisa é importante para você, se tem um propósito elevado, se você acha que isso é o correto para a sua vida, faça. Mas eu estou dizendo isso de coração mesmo. Não é uma informação jogada, eu não quero ganhar like, eu não quero, sei lá, não é nada disso. Eu quero que você entenda realmente isso. Se é uma coisa importante para você, faça. Você precisa fazer. O mundo precisa de mais pessoas assim, né, que não se curvem, sabe, a ser um gado que faz tudo o que as outras pessoas estão fazendo simplesmente pelo fato do que elas estão fazendo. Às vezes pode ser que as pessoas estão fazendo alguma coisa boa e você pode fazer sem dúvida nenhuma, se isso for relevante para você, se isso for algo que você realmente quer para a sua vida. Tá? Então, cuidado, né, de você ser dependente emocionalmente. Qual que é o impacto da gente ser dependente emocionalmente? O que isso traz para a nossa vida? Gera fragilidade emocional, que a nossa autoestima vai depender de fator que não estão no nosso controle. Então, uma das coisas que eu aprendi com o estoicismo, a gente precisa só focar nas coisas que a gente tem controle. O resto, a gente tem que deixar para lá. Então, quando eu coloco no outro, né, uma autoridade sobre a minha vida, se eu dependo da validação do outro, de uma validação externa, eu não tenho controle disso. Eu não sei se a pessoa está gostando do que eu estou fazendo ou não. Isso aí, eu não consigo controlar isso. Isso aí vai minando completamente a nossa autoestima, vai fazer com que a gente fique emocionalmente dependente disso. Isso não é uma coisa nada legal. Então, realmente, do fundo do meu coração, eu quero dizer para você não se importar, né, com o que as outras pessoas acham. É óbvio, eu não quero ser, sei lá, displicente, né, ou ignorante aqui. É claro que se você tiver pessoas que te amem, seu pai, sua mãe, se você tiver sorte de ter seu pai, sua mãe vivos, né, sei lá, seus irmãos, pessoa da família, amigos muito próximos, né, que falem para você, é o seguinte, você está fazendo isso, cara, mas eu acho que não é legal por causa disso. É claro que a gente deve ouvir. Essas pessoas, se você tem a sorte de ter pessoas assim ao seu lado, são pessoas que querem o teu bem. Você precisa pesar na balança, né?
mas a decisão é sua. Se você quiser continuar fazendo, você precisa continuar fazendo. Tem gente que vive uma vida medíocre porque fala, cara, se eu fizer isso, o que os outros vão pensar de mim? Né? Ligue o dane-se também, da mesma forma que eu fiz, que você vai ser muito mais feliz, eu prometo para você. Deixa eu dar um exemplo, até coloquei aqui para ficar fácil, né? Para meu eu do futuro e você aqui que está assistindo entender. Quantas vezes você já ajustou as suas ações só para ganhar a aprovação de alguém? Sabe? Ah, eu ia fazer aquilo, mas não vou fazer, porque fulano vai pensar mal de mim. Então vou fazer dessa outra maneira para ele gostar de mim. Isso aí, cara, é muita falta de autoestima, isso aí também. A gente precisar, essa é uma carência afetiva, né, que tem a ver com dependência emocional. A gente precisar disso, né? Então, não perca o seu tempo com isso. Eu sei que é um processo, eu sei que isso não vai acontecer do dia para a noite, com toda certeza, né? Mas faça as coisas de acordo com o seu coração. Claro, nada é imoral, nada que vai prejudicar, né, você, mas faça. Se está no teu coração, manda bala. Essa foi a terceira coisa. A quarta coisa, isso até tem um livro aqui, eu precisava ter pegado para mostrar para vocês. O Saber dos Antigos, do Reale. Entendem com essa quarta coisa aqui, que são a perda dos valores clássicos. Essa geração não faz nem ideia, né, do que foi Platão, Sócrates, Aristóteles, tudo esse pessoal, que tem gente que torce na lei e fala, nossa, pessoal, coisa de velho, 2.500 anos atrás, né? O que esses caras têm para oferecer? Caraca, velho, como assim? O que esses caras têm para oferecer? Eles pensaram em muitos dos problemas que a gente tem, inclusive sobre felicidade, né? Aristóteles falava muito sobre isso, né? O daimonia, o que é ser feliz, o que é ter uma vida plena. Platão falava sobre modelos de governo, modelos de governos ideais. Aristóteles falava disso também. Sócrates falava sobre muita coisa, né? Sobre questão, né, de conduta, qual que é a melhor forma de a gente conduzir a nossa vida. Tudo isso esse pessoal já falava, já discutia, né, lá na Ágora, que era o pátio, né, da cidade, lá em Atenas, quando eles ficavam discutindo sobre muita coisa, e eles chegaram a muitas conclusões interessantes, que essa galera, que esse pessoal mais novo não faz nem ideia, né, do que se trata. Então essa perda de valores clássicos com certeza está impregnada nessa geração. Que tipo de valores? Eu coloquei algumas coisas aqui sobre disciplina, honra, resiliência, tudo isso está sendo abandonado. A gente não tem mais essa ideia de honra, você honrar com a sua palavra, pelo menos. Meu pai sempre me ensinou isso. Sabe, se você falar sim, é sim. Se você falar não, é não. Antigamente você ia comprar numa loja, com certeza você deve saber disso. Talvez não você, dependendo da idade. Mas seu pai deveria, eu acho que falou isso para você, seu avô, né, falou isso para você. Você chegava na loja, você comprava fiado, olha, dia 15 eu venho aqui pagar você. O dono da loja falou, não, beleza, sem problema. Anotava um pedaço de papel de pão, né, e confiava. A pessoa chegava no dia 15, às vezes até antes você recebia algum dinheirinho, ia lá e pagava. Hoje, misericórdia, se a pessoa fizer isso, ela vai falir, ela precisa de um monte de fiador para comprar coisa e tal, porque a coisa está bem complicada. As pessoas não têm mais essa ideia, né, de honrar a palavra, de questão de coragem, em questão de altruísmo, né, você ajudar as outras pessoas sem você pensar em nada em troca, simplesmente ajudar para você ajudar. Essa perda dos valores clássicos, eu acredito também que é responsável, né, das pessoas estarem perdidas, das pessoas não conseguirem as coisas. Porque isso é importante, isso faz a gente homens e mulheres mais honrados, homens e mulheres, sei lá, com uma visão de mundo muito, muito maior do que só aqui e agora, da gente querer vantagem em qualquer coisa. Então eu acho que esse Saber dos Antigos, esse livro é um livro que mudou muito a minha vida, né? Fala muito sobre o Reale, fala muito sobre Platão, né? Ele é um cara bem conhecido, né, estuda muito Platão. E esses ideais, eu acho que faltam muito, né, no homem moderno de hoje. Se as pessoas estudassem mais o que esses caras eles discutiam, as conclusões que eles chegavam, a sociedade ia estar completamente diferente. Eu acho que a gente precisa resgatar isso, esses valores clássicos para as nossas vidas, para que a sociedade seja uma sociedade melhor e mais justa. Então, esse problema, né, dos valores clássicos é a quarta coisa. Eu coloquei aqui, né, alguns impactos que isso pode acarretar na nossa vida.
Falei que sem valores fortes, o homem não tem uma base para tomar decisões. Isso é extremamente verdade, né? Se você não tem referência, né, como que eu vou agir? O que é bom? O que é belo? O que é moral? O que é correto? O que é justiça? Você sabe o que é justiça? Sabe que tem como você saber se uma decisão é justa ou não? Ah, depende do ponto de vista. Cara, não depende do ponto de vista. Isso daí é um relativismo. E relativismo é um dos grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade. Tem gente que acha que existem várias verdades no mundo. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, o outro tem a outra verdade, cada um tem a sua verdade. Isso não é verdade. Existe uma verdade. Existe um belo. Se você fala, todas as músicas são belas, né? Você vai você vai pegar uma música de Mozart, por exemplo, e, sei lá, e comparar com, eu não vou dar nome de artistas aqui para não ficar feio, sabe? Mas você colocar, sabe, comparar com um artista que a música tem 2 acordes, é um batidão, por exemplo, falar que tudo isso é arte. É a mesma arte. É belo da mesma forma. Você não pode falar uma coisa dessa, a gente vai perdendo essas referências. Então a gente precisa ter isso para a gente poder comparar, para a gente conseguir agir da melhor forma possível. Então recomendo muito que você comece a estudar sobre isso, comece a ler o que esses grandes caras da história, o que eles falavam, a forma que eles pensavam, né, e trazer isso para a sua vida. Eu vou fazer uma provocação aqui, até coloquei em vermelho, né? Se você não tem um código de conduta, como você pode esperar respeitar a si mesmo? As pessoas não se respeitam, elas nem se levam a sério. Elas sabem que elas são um bando de bosta, por assim dizer. É um bando de nada. Né? Não é que elas são, elas imaginam que elas são. Porque elas olham, né, grandes feitos, por exemplo, e começam a se comparar e vão ver e falam, cara, eu sou um Zé Ruela, eu não sou nada, o que eu sou? Né? E elas começam, né, a ficar cada vez pior. Então, eu acho assim, a gente precisa ter essas referências de moral elevada, de grandes personalidades, e entender que são pessoas, são seres humanos, e que se elas conseguiram fazer, eu também consigo. Grandes feitos da humanidade foram feitos por pessoas normais, como eu e você, que tinham problemas na família, tinham às vezes problemas de saúde. Isso não é motivo para a gente não tentar fazer as coisas. E eu acho que o mito do herói, que o Joseph Campbell fala muito também, sobre essa questão, né, dos arquétipos e tal. O mito do herói eu acho muito legal, porque normalmente o herói é um cara comum, é um fazendeiro que tá lá, perdido, e aí ele precisa ir numa missão, que sei lá, tem que matar o dragão para salvar a princesa, essas coisas muito assim. Né? Ele tem um grande problema, ele consegue, e normalmente quando ele consegue vencer o problema, ele sai lá muito mais fortalecido e vai lá e consegue resolver o problema. O cara já não, ele não nasce pronto, ele não nasce herói, ele se torna um herói. E eu acho que a gente tem que entender isso. Por isso que eu gosto muito de estudar de biografia de pessoas que conseguiram grandes feitos. Gosto muito mesmo de estudar como é que essas pessoas pensavam, a forma que elas agiam. Será que eu não consigo emular pelo menos um pouco do pensamento dessas pessoas? Será que se eu emular, se eu tentar trazer para a minha realidade, para a minha vida, será que eu não vou ter uma vida melhor? Eu tenho certeza que sim, estou fazendo isso. E tem dado muito certo. Se eu fosse você, eu fazia também. Beleza? Então, quarta coisa é essa perda dos valores clássicos. A quinta coisa é a falta de comunidade e de mentores. Os homens, eu disse aqui um problema, né? Os homens estão mais isolados do que nunca, não tem um círculo nem figura de liderança para guiá-los. As pessoas estão perdidas, elas não têm... Toda liderança, toda autoridade é vista aos olhos dessas pessoas como um problema. Eu viver uma sociedade livre e tal. E as pessoas não se pegam a esses modelos. Lembra que eu falei a respeito de estudo de biografia de grandes pessoas? As pessoas precisam entender como é que essas pessoas pensavam. E essa falta de mentores, de comunidade, eu acho que tem muito problema. Antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, as pessoas iam à igreja, e eu não estou dizendo aqui, não estou querendo tratar de assuntos religiosos, eu estou dizendo igreja no sentido de as pessoas estarem juntas. As famílias nos domingos se reuniam, era aquela mesa enorme com muitas e muitas pessoas, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas. Eu vou fazer uma provocação aqui para você. No último almoço de família, se você teve isso, né? Quantas pessoas estavam presentes? Quando você era criança, acho que muitas vão se relacionar aqui, quantas pessoas iam? Principalmente pessoa que tem mais de 40 anos. Eu lembro de almoços que tinha muita gente.
primo, vinha gente de tudo quanto é lugar, se reunia na casa dos avós. Hoje a gente não vê mais isso. A gente não tem esse senso de comunidade. A gente não tem esse senso de mentores, né? Os bisavós, os avós eram tidos, sei lá, como ídolos. Eles ficavam conversando, contando histórias, as crianças ficavam ao redor ali, ficavam vendo. Né? Isso acabou se perdendo também. Né? Qual que é o impacto que isso traz, essa falta de comunidade e de mentores? Aumenta a sensação de solidão e confusão. As pessoas estão se sentindo cada vez mais isoladas e cada vez mais confusas. Não sabem a quem recorrer. Acha que tá certo. Se tá todo mundo passando pelo mesmo problema que eu tô passando, então tá tudo certo, né? E não está. A gente precisa de referências. E se você não tem referência aí para você, falar, Thiago, mas sei lá, não tenho mais pai, não tenho mãe, não tenho avó, não tenho, ou é complicado e tal, eu não tenho amigos, o que eu faço para mim? Apesar de eu ter, né, essas pessoas e considerar muito, né, muitas dessas pessoas como sendo amigos meus, né? Eu falo sempre a respeito dos livros. Existem grandes mentores, né, nos livros. Pessoas escreveram sobre assuntos super bacanas nos livros. A gente pode aprender com essas pessoas. Disse aqui sobre a questão dos valores clássicos. Vai lá aprender o que Platão falava, Aristóteles, Sócrates. Vai lá aprender São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. O que eles falavam? Grandes filósofos. Será que a gente não pode aprender com esse pessoal? A gente não pode tê-los como nossos mentores? Porque grande parte das paixões da nossa vida, das insatisfações, dos problemas, das ansiedades, das angústias, todas essas pessoas já escreveram sobre isso. E pensaram, e repensaram, e conversaram entre eles, e escreveram. E as pessoas nem fazem ideia. Então vai atrás desses autores, você vai ver que você vai encontrar muitas respostas que você estava buscando. Muito mais do que você ficar, sei lá, navegando, né, na internet ou assistindo filminhos lá na televisão só para distrair tua cabeça. Então faça isso. E eu disse aqui a respeito de uma possível solução, né, para essa questão de falta de comunidade, de mentores. A gente buscar comunidade onde a gente pode crescer. Falei aqui sobre academia, que eu sempre falo, né, de crescer fisicamente, acho que é importante. Se você pudesse matricular numa academia, acho que é melhor que você fizer exercícios isolados, que ali um vai ajudando o outro, você vai conversando. Eu achava que não era necessário, hoje eu acho que é muito, muito interessante. É melhor do que a gente ter uma academia em casa, que a gente acaba não fazendo, enfim, uma série de coisas. Grupo de estudo, rede de apoio, né, isso tudo é muito importante. Então, você participar, às vezes, na comunidade, ir à igreja, uma coisa que faça bem para você, conversar com mais pessoas. Isso vai fazer com que você troque experiências e entenda que às vezes o problema que você está passando, outras pessoas estão passando também. E às vezes elas solucionaram, né, esses problemas e podem ajudar você também. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que não existe soluções fáceis. E é legal a gente ver as pessoas ficarem apontando o dedo, né, dizendo, é um bando de vagabundo, né, nossa, se eles passassem pelos problemas que eu passei, eles não iam estar reclamando, porque eles dizem, né, muita gente fala, né, dessa geração atual, que é uma geração que reclama de tudo, né, não consegue parar no emprego, fica, sei lá, 3, 4 meses no emprego, já está insatisfeito, vai para outro e fica pulando, não consegue parar em relacionamento e uma série de coisas. Mas não entende que o mundo está diferente, o mundo está completamente diferente do que era há 50, 60 anos. E a gente precisa entender como que a gente pode resgatar aquilo que foi perdido, aquilo que faz com que as pessoas tenham um propósito, senso de moral elevada, e algumas dessas coisas eu trouxe aqui nessas cinco ideias aqui para vocês, e eu acho que vocês entenderam basicamente aquilo que eu quis dizer. Não quero de maneira nenhuma denegrir, né, as pessoas mais jovens. Eu acho que elas têm um grande problema nas mãos. A gente está vivendo numa sociedade completamente doida, com, sei lá, ideias, ideologias políticas bizarras, né, já foram provadas que não funcionam e as pessoas insistem, né, em trazer de volta. Muita segregação, tudo é motivo de discussão. Não sei se você tem a oportunidade, por exemplo, de discutir no Twitter. Se você não tem, vai lá, abre uma conta no Twitter, você vê a toxicidade. Apesar que agora melhorou muito depois que o Elon Musk assumiu, mas era uma coisa extremamente tóxica. A forma que as pessoas se tratavam ali é bizarro, e normalmente são pessoas mais jovens, né? E a gente aprender uns com os outros, principalmente com as pessoas mais velhas, tentar entendê-las, procurar, enfim, aprender
né, como que elas conseguiram resolver os problemas da geração delas e tentar trazer aqui pra gente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de desenvolvimento pessoal, de você ter uma vida melhor, de você aprender a ganhar mais dinheiro, de você, enfim, uma série de coisas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar alguns vídeos listados aqui abaixo, na descrição desse vídeo, vou deixar também no primeiro comentário fixado. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha, de ativar as notificações aí no sininho para sempre receber quando eu colocar conteúdos novos aqui. Se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma observação, como é que é aí para você, né, de, sei lá, se você está vivendo problemas, se você lembra, né, de épocas onde era legal a gente sentar para conversar com as pessoas mais velhas, se você aprendeu com seus pais, seus avós, não deixe de comentar, não deixe de falar se você gostou desse conteúdo. Beleza? Forte abraço para você e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.